Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema é muito interessante, é um tema que gera a maior parte de dúvidas a respeito da matéria de licitações, é o tema do vídeo de hoje, que é a questão da documentação exigida para participação em licitações. E eu quero começar o vídeo já fazendo uma diferenciação, tá? Para que vocês jamais confundam a fase de habilitação dos licitantes com a fase de credenciamento e com uma terceira fase que seria a entrega de declarações. Então observe que o instrumento convocatório, ele vai definir qual a documentação que vai ser exigida para os licitantes, as empresas privadas que querem participar daquela licitação, para fins de habilitação, que é a fase habilitatória, para fins de credenciamento e entrega de declarações. Perfeito. Quando nós falamos em credenciamento, é aquele ato inicial realizado logo no início da sessão pública. Se for pregão eletrônico, é realizado antes da sessão pública, é um credenciamento prévio nos sistemas eletrônicos, mas se for licitação presencial, é feita lá no primeiro ato, efetuado na abertura da sessão pública. E no que consiste esse credenciamento, pessoal? O credenciamento nada mais é do que, se a empresa quiser, ela manda uma pessoa física que vai representar os interesses da empresa. Então, encaminhando uma pessoa física para aquela licitação, aquela pessoa poderá falar pela empresa. Dependendo da modalidade, o credenciamento ele tem um maior peso ou não. Então, se for a modalidade de pregão, obviamente que ter uma pessoa física representando os interesses da empresa é muito importante, porque no pregão, esse credenciado, essa pessoa física, ela vai oferecer lances em favor da empresa. No pregão presencial, então ela oferece lances verbais, ela pode interpor a manifestação recursal no final da sessão, assim que o pregoeiro abrir a fase de recursos. Ela pode negociar com o pregoeiro se ela for a primeira classificada. Então, o credenciamento no pregão tem um ônus muito maior do que nas modalidades clássicas de licitação, concorrência, tomada de preços e convite. Na concorrência, tomada de preços e convite, você ter uma pessoa credenciada também é importante, porque vamos supor que faltou lá uma rúbrica em algum documento, uma declaração que a empresa acabou esquecendo de encaminhar lá no momento mesmo, aquele representante, se tiver uma procuração que outorgue poderes para ele firmar declarações, ele pode fazer a assinatura da declaração e entregar sanando esse problema, tá? Então, na modalidade de concorrência, modalidade de preços e convite, a participação da pessoa física é um pouco menor. No pregão já assume um ônus muito maior, tá? De qualquer forma, não confundam jamais a fase de credenciamento, que é a possibilidade da empresa encaminhar uma pessoa física para representar os interesses da empresa e falar pela empresa lá na sessão pública. Não confundam isso com a fase de habilitação. A habilitação em licitações é uma fase específica onde a administração vai julgar a documentação da empresa, do possível futuro contratado. Vamos verificar se ela tem toda a documentação necessária, então, para firmar o contrato público com o órgão ou administração licitante, tá? E além disso, nós temos mais uma fase que é a entrega de declarações. Então, alguns documentos não podem ser exigidos para fins de habilitação. Eles são exigidos como declarações com respaldo normativo e tem data certa para ser entregue logo no início da sessão, logo após o credenciamento, tá? Então, partindo para o tema de hoje, que é habilitação em licitações, a Lei 8666 de 93 traz qual é o rol de documentos que podem ser exigidos para fins de habilitação em licitação. E é muito importante que quem faz o edital, quem confecciona o edital e também quem vai julgar a licitação, a comissão de licitação, ou no caso o pregoeiro e sua equipe de apoio, tenham um profundo conhecimento de cada um dos documentos que podem ser exigidos para fins de habilitação, para que não caiam no equívoco de exigir como documento de habilitação um documento que não pode ser exigido para fins de habilitação.
Talvez alguns documentos são exigidos como declaração, que é entregue no começo da sessão, outros documentos sequer podem ser exigidos. Outra documentação, a gente leva em conta a jurisprudência das Cortes de Contas, que, dependendo do documento, permitem que seja exigido para fins de contratação do primeiro colocado. Então, esse assunto é extremamente complexo, tá? Apenas resumindo, o que pode ser exigido para fins de habilitação em licitações? É lá na Lei 8666, nos artigos 27 e seguintes, que a gente vai encontrar o rol de documentos. E, resumidamente, uma síntese aqui rápida, nós temos 4 grandes grupos de documentos que podem ser exigidos para fins de licitação. O primeiro que a gente encontra no artigo 28 da Lei 8666 diz respeito à habilitação jurídica dos licitantes. Então, lá nós temos um rol de documentação que devem ser exigidos das empresas para comprovar que aquela empresa pode realmente firmar contratos com o poder público, que aquela empresa é regular, não trata-se, por exemplo, de um empresário irregular, que aí não poderia sequer participar da licitação. Então, são documentos necessários para comprovar que aquela empresa, aquele empresário, aquele sujeito, ele pode praticar todos os atos da vida civil, pode firmar contratos com o órgão público. Por exemplo, o ato constitutivo de uma empresa, o contrato social de uma empresa. Então, documentos elencados no artigo 28 para comprovar essa habilitação jurídica do proponente. O segundo grupo é a regularidade fiscal e trabalhista. E observem, são 2 componentes diferentes. Regularidade fiscal é uma coisa e regularidade trabalhista é outra coisa. Quando a gente fala em regularidade fiscal, são aqueles documentos elencados no artigo 29 da Lei 8666, os quais permitem que a administração verifique se aquele sujeito ele é idôneo, se ele está devidamente ok com os seus encargos sociais, com as suas obrigações fiscais. E no caso da regularidade trabalhista, perante a Justiça do Trabalho, tá? Então, tem documento específico para regularidade trabalhista e documentos, certidões e cadastros específicos para regularidade fiscal. Já no artigo 30, nós encontramos o terceiro grande grupo, que é a qualificação técnica. Pela qualificação técnica, pessoal, a administração pública pode exigir documentos que comprovem, por exemplo, que aquela empresa ou aquele profissional responsável já exerceu anteriormente um objeto similar àquele que nós estamos licitando, tá? E aí a gente divide aqui a qualificação técnica em capacidade técnico-operacional atinente à empresa, à pessoa jurídica, e capacidade técnico-profissional relativa ao profissional responsável por por exemplo, aquela obra ou aquele serviço de engenharia, um engenheiro responsável ou um arquiteto responsável, no caso da atividade de permitir o desempenho por arquitetos, tá? E o quarto grande grupo é a qualificação econômico-financeira. Então, é no artigo 31 da Lei 8666 que nós encontramos o rol de documentos que podem ser exigidos como requisitos de qualificação econômico-financeira. Mas o que é isso? Bom, pela qualificação econômico-financeira, pessoal, a gente vai verificar se a empresa está em condições financeiras saudáveis. Por quê? Porque, regra geral, aqui em contrato administrativo, primeiramente, a empresa que vencer a licitação, que assinar o contrato, ela executa o serviço ou ela entrega o produto e ela recebe posteriormente, tá? Então, ou por todo o produto entregue ou por parcelas dos serviços que vão sendo executados, mas primeiro ela executa e aí que ela tem o pagamento relativamente àquelas parcelas, ok? Então, a empresa tem que estar numa situação econômica saudável para conseguir, então, executar o objeto dessa forma. E ainda, no artigo 27, inciso 5, nós temos uma declaração, aquela que é relativa ao não emprego de menor, e essa sim é um documento de habilitação, pode ser exigido no edital com finalidade de documento de habilitação, tá? Essa matéria, pessoal, é extremamente complexa e nós temos um curso específico sobre isso, EAD, à distância, que é o curso de documentos exigidos nas licitações. Esse curso ele é inédito no mercado e ele vai abordar documento por documento o que pode ser exigido em licitações para fins de habilitação, quais são os documentos que a administração pode exigir,
quais os documentos que a administração não pode exigir para fins de habilitação, tá? Porque se exigir para fins de habilitação um documento que não pode ser exigido, aquele edital pode ser anulado. Então, é muito importante que quem vai confeccionar o edital, quem vai julgar a licitação e também quem é fornecedor e precisa preparar toda a documentação para participar de licitações, conheçam profundamente todas as regras, e esse curso ele traz então detalhadamente, documento por documento, o que pode ser exigido com fins de habilitação, o que não pode ser exigido para fins de habilitação, e ainda nós vamos deixar muito claro quais são as declarações que são exigidas lá no começo da licitação, quais são as declarações que na prática alguns órgãos e entidades exigem e não pode ser exigido, a gente pode impugnar esse edital, tá? E também a documentação relativa ao credenciamento, quais são os documentos de credenciamento e qual a implicação daquela empresa esquecer alguma declaração, esquecer a documentação de credenciamento. A gente vai tratar separadamente cada uma dessas fases para que vocês nunca mais tenham problema em relação à documentação exigida para participação em licitações. Aguardo vocês, muito obrigada!